Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão presentes com a gente, aí através de mais uma aula aqui no nosso seminário de escatologia bíblica, quando nós estamos partindo para a finalização da nossa aula de escatologia bíblica. Que Deus abençoe todos vocês. Terça-feira estamos aqui para estarmos tratando desse assunto de suma importância que é escatologia bíblica. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e que este vídeo desta aula seja para a edificação espiritual de cada um dos nobres que estão conosco aí através do canal do YouTube Teologia Didática. Eu sou o Bispo Eliezer Carvalho. Você poderá estar com a gente na terça-feira diretamente em aula presencial na Rua Mário Concato, 63, no Vitória Régia, próximo ao box Atacadista. Todas as terças-feiras, às 20 horas, você é o nosso convidado para estar com a gente, tá bem? Então nós vamos agora dar prosseguimento. Nós falamos sobre o milênio e agora nós vamos entrar num período em que nós vamos fazer uma recapitulação de algumas matérias já estudadas de escatologia bíblica e também os eventos finais da história da raça humana. Então, do milênio aos tempos eternos de Deus. No final da execução do plano de Deus para o mundo, ocorrerão 3 grandes conflitos. O primeiro é o que está registrado em Ezequiel, capítulo 38 e o 39. Um bloco de nações chefiadas pela nação do norte invadirá Israel no início da tribulação. Deus intervirá de maneira sobrenatural a favor de Israel e os atacantes serão totalmente exterminados. O segundo conflito armado é o que está registrado em Zacarias, capítulo 14, 1 a 14, e Joel 3, 9 a 12. Também no Apocalipse, capítulo 16, 13 a 16. E o 19, 11 a 21. Esses textos destacam a presença do anticristo comandando todas as nações do mundo contra Cristo e Israel. O Senhor Jesus descerá do céu e exterminará todas as forças aliadas do anticristo. O anticristo, falso profeta e seus aliados serão lançados vivos no lago de fogo e Satanás ficará preso por 1000 anos. Esse fato ocorrerá no final da grande tribulação. O terceiro evento se dá no final do milênio, quando Satanás será solto e enganará muitos habitantes do milênio. Deus então esmagará e enviará fogo e enxofre do céu e consumirá todos os que se rebeliarem contra o Messias no milênio. Satanás será preso num lugar definitivo no inferno. Isso se dará no final do milênio. Os que nasceram durante o milênio terão uma escolha: seguir a Deus ou ao diabo. No princípio, o homem teve essa oportunidade de escolha. Agora, no final do milênio, é dada outra vez uma oportunidade
para o homem escolher Deus ou Satanás. Por que Satanás será solto no final do milênio? Após os 1000 longos anos de paz e prosperidade para todos, sem a presença do tentador, este volta às atividades malignas, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. Vejamos o porquê dessa liberdade de Satanás de novo para atormentar e conquistar os habitantes da terra. Vamos ver. Provar os que nasceram durante o milênio, para que nem Jesus, para o que nem Jesus ficou isento de tal provação quando esteve aqui na terra. Então eles serão também provados. Revelar que o coração do ser humano não convertido permanece inalterado, mesmo sob o milênio. Hoje em dia, o ser humano culpa o diabo por todos os males que ele faz. Durante o milênio, não haverá como culpar a Satanás, porque ele não estará lá agindo dentro do milênio. Entretanto, ver-se-á que 1000 anos sob o domínio de Cristo na terra não será suficiente para transformar o homem caído, pois o problema não é o ambiente em que o homem vive, o problema é o coração caído. Demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana e que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob os melhores ou as melhores condições do milênio. O homem falhou sob as condições da lei, da graça, e agora falhará também no milênio. Esse fracasso final do homem é a explicação de Tiago, capítulo 1, versículo 4, onde fala que o mal é residente, imanente em nós. Somos pecadores por natureza. A inclinação para pecar é imanente do homem desde que ele nasce, conforme Salmo 58, versículo 3, e Salmo 51, versículo 5. Somente o sangue precioso de Jesus pode purificar o homem de todo o pecado, conforme escreveu João em 1 João, capítulo 1 e o versículo 7. Demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Após 1000 anos de prisão, ele permanecerá o mesmo, sem nenhum arrependimento. Essa será uma revolta mundial. Aqueles que atualmente gostam de revoltas e de promovê-las, assim como contendas, divisões, rebeliões, saibam que tudo isso procede do inferno, liderado diretamente por Satanás. Essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada e os revoltosos exterminados imediatamente, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 9. O julgamento, então, dos anjos caídos. É sabido em toda a Escritura que os anjos caídos, tanto os que trabalham agora para Satanás, como os aprisionados para o dia do juízo, conforme Judas, versículo 6, e ainda os demônios serão julgados juntamente com Satanás, a quem acompanharam, serviram e obedeceram, desde que foram expulsos
dos céus. A igreja certamente estará associada nesse juízo, pois travou renhido combate contra Satanás e toda a hoste das trevas na terra. É muito justo que a igreja julgue também os anjos caídos, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, que é importante que todos que estão me acompanhando possam ler este texto. Este evento marcará o ponto final da libertação de ação do diabo, dos anjos caídos e de todos os demônios. É o final da sua extensa carreira maligna, conforme Mateus capítulo 25, versículo 41. Aí depois nós vamos para o juízo final, conforme João 3,18, parte A. Quem nele crê não é julgado. Concluindo o período do milênio e da soltura momentânea de Satanás para provar os que nasceram no milênio, chega o período da ressurreição dos mortos com seus corpos literais e agora imortais, porém carregados de pecados, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, e Mateus capítulo 10, versículo 28. Esse julgamento será para aplicação de sentenças eternas, pois a condenação ao inferno para o pecador não arrependido foi dada desde o momento em que o pecador não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, conforme João capítulo 3 e o versículo 18, que o Senhor Jesus deixa bem claro que o que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado, e a condenação é esta: não creram no unigênito Filho de Deus. Aí vem o grande trono branco, que é o julgamento final. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros, e também o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e o versículo 12. E agora vamos analisar os versículos 11 e 12 do capítulo 20 de Apocalipse, de cuja presença fugiam a terra e o céu, assim como o sol ao nascer, ofusca a lua e as estrelas, e esses parecem recuar para o infinito e não podem ser vistos devido à superior claridade do sol. O mesmo ocorrerá com a terra e o céu, quando o Filho de Deus se manifestar na sua excelsa glória para julgar os mortos. Essa glória que os mortos pecadores presenciarão é a mesma glória que eles menosprezaram em vida, não aceitando o unigênito Filho de Deus. No juízo das nações, o julgamento das nações, que ocorrera antes do milênio, Jesus fez o mesmo ante os vivos, aparecendo a eles cheio de glória e de majestade, conforme Mateus capítulo 24, versículo 30 e o 25, versículo 31. Mortos grandes e mortos pequenos, postos de pé diante do trono, grandes e pequenos, tem a ver com a importância, posição, prestígio, influência que tiveram aqui na terra quando estavam ainda em vida, e não
a altura, o tamanho, a longevidade de idade. Julgamento de acordo com os livros no céu. O livro do Apocalipse revela a presença de livros no céu, que são escritos conforme vamos vivendo aqui na terra. Cada pessoa que nasce na terra é imediatamente controlada pelo céu. Suas ações, seus pensamentos são todos escritos em um livro. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então o céu contém muitos livros, e existem anjos específicos só para fazer anotações, a pontuação de todos quantos vivem na face da terra, para que a história da sua vida esteja contada em um livro no céu. Apenas aqueles que aceitarem ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal e receberem justificação, perdão de pecados, então seus nomes não estarão nos demais livros, estará apenas no livro da vida, que é o livro para constar os que vão entrar eternamente para sempre com o Senhor na sua glória. Alguns desses livros são o livro da consciência, Romanos 2, 15, 9 e 1. Então tudo que nós fazemos conscientemente está registrado no livro da consciência. O livro da natureza, tudo que nós fazemos comumente aqui na terra, na nossa tradição natural, é escrito no livro da natureza. O livro da lei, tudo que nós fazemos que vão contra a lei, nós vamos sendo escritos neste livro como infratores. Estamos infringindo a lei de Deus. A lei do Evangelho, conforme Romanos 2,16, o livro do Evangelho será aberto, e os que não estiverem de acordo com o Evangelho de Jesus serão julgados. O livro da memória, o livro da nossa mente, tudo quanto a nossa mente produz, vai para esse livro e seremos julgados. Se não estiver com o nome no livro da vida, seremos julgados pelo que a nossa mente produziu durante todo o período em que vivemos aqui na face desta terra. O livro dos atos, todas as ações dos seres humanos são lançadas no livro. E finalmente o livro da vida também estará lá no julgamento. A presença do livro da vida nessa ocasião é apenas para provar para os céticos que seus nomes não constam no livro da vida. Apenas para provar. Então será lido todos os nomes no livro da vida, para que as pessoas estejam lá e não ouçam os seus nomes, então serão julgadas porque o nome não consta no livro da vida. O que acontecerá com os que morreram sem conhecer o Evangelho? Quanto aos que morrerem sem o conhecimento do Evangelho, a gente tem que deixar para com Deus. Deus há de julgá-los de acordo com a consciência. Ele é justo juiz, perfeito em justiça. Com certeza, terá uma lei para julgar os que não conheceram
o Evangelho de Jesus Cristo, e então serão julgados de acordo com a sua consciência. Uma coisa é certa, diante de Deus, ninguém será inocente, muito menos os pagãos. Deus é juiz dos que morreram, e a Bíblia assegura que o juízo de Deus é segundo a verdade, conforme Romanos 2:2, e são verdadeiros e justos juízos, Apocalipse 16:7. E o que vai acontecer com os mortos salvos durante o milênio? Os mortos salvos durante o milênio certamente ressuscitarão e serão recompensados nesta ocasião, o que também explica a presença do livro da vida nesse momento do julgamento final. O julgamento dos mortos ímpios, como já vimos anteriormente, será de acordo com as obras de cada um. Portanto, haverá diferentes graus de castigo para a pessoa penar no inferno. Mateus 11:21, Lucas 12:47, Apocalipse 20, versículo 12. Satanás e os anjos caídos e os demônios estão no inferno? Sim ou não? Satanás e os anjos caídos e os demônios ainda não estão no inferno final, mas este já está preparado para eles, para toda a eternidade. Mateus 25:41. Desde que Satanás foi expulso do céu, juntamente com a terça parte de anjos que o seguiu em rebelião contra Deus, o espaço sideral tem sido a sede das atividades de Satanás, tendo a terra como seu campo de ação, conforme Efésios 2:2, 6 e 12 e Jó 2:2. Então, Satanás atua no espaço sideral, nos céus, nas regiões celestiais, e a terra é o seu campo de batalha, porque tudo que Satanás tem é contra o ser humano. Lembre-se que durante a grande tribulação ele foi expulso do espaço sideral para a terra, conforme Apocalipse 12, 8, 9. Uma vez Satanás e seus anjos sendo lançados no lago de fogo e enxofre, Deus iniciará um grande trabalho de restauração na terra e nos céus, estabelecendo um reino eterno de Deus. Haverão então novos céus e nova terra. Apóstolo Pedro teve uma visão, uma vidência do momento catastrófico no céu e na terra para iniciar o processo de restabelecimento de todas as coisas, tornando-as novas. Pedro enfatizou que os céus e a terra foram entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ele escreveu que esse momento acontecerá como o ladrão. Ninguém saberá o momento exato em que vai haver essa catástrofe. Será de repente. Pedro viu e ouviu em sua visão um estrepitoso estrondo e os elementos existentes visíveis se desfazendo pelo fogo, e a terra será também atingida frontalmente. Pedro alertou que esse dia chegará e convidou os santos a se manterem santos e irrepreensíveis. No dia de Deus, os céus se incendiarão e serão desfeitos pelo fogo e serão derretidos. Tudo isso ocorrerá para que a igreja possa habitar segura no novo céu e na nova terra, conforme segundo Pedro 3:7, 10 a 13. As perfeições do estado eterno perfeito. Haverá santidade perfeita.
A terra e tudo que nela há estará longe de qualquer maldição, conforme a Apocalipse 22:3. Isto é, não haverá mais pecado sobre a terra, e o que resultará em perfeita santidade, pois foi o pecado que trouxe maldição para a raça humana. Um governo será perfeito. Jesus, com a igreja glorificada, governará a terra, com sua sede governamental em Jerusalém e a sua sede espiritual na Jerusalém celeste, isso durante todo o milênio. Em todas as eras, o ser humano, com toda a sua astúcia e conhecimento, não tem sabido governar a terra a fim de produzir paz. Jesus, o Messias, governará toda a terra com sabedoria, mantendo a paz tão desejada entre os homens. Os romanos, por meio da força bélica e a justiça, tentou e fracassou. Os gregos tentaram também através da cultura, mas também fracassaram. Os homens da atualidade tentam através da ciência, da política, mas vivem fracassando. Jesus será o único homem que governará para todos com equidade e manterá a paz mundial por toda a eternidade. Haverá um serviço perfeito. A maior hierarquia no reino de Deus é ser servo. Infelizmente, muitos hoje em dia querem ostentar esse título, mas não fazem jus, porque não servem com equidade. Naquele tempo, todos servirão a Cristo, todos servirão ao Messias, num estado perfeito de serviço. O culto será perfeito, as atividades diversas serão perfeitas, o infinito universo, não imaginável pelo ser humano, será governado por Cristo de forma perfeita. A visão de todos também será perfeita, todos terão uma visão da glória de Cristo e todos verão a glória de Cristo aqui na terra. A identificação também será perfeita, não é? Porque o evangelista viu o nome na fronte de Jesus, e isso fala de identificação, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A iluminação também será perfeita, a pessoa de Jesus Cristo iluminará toda a terra, não sendo mais necessário de sol, de lua e de estrelas, muito embora isso permanecerá no espaço sideral, mas serão ofuscadas pela luminosidade da pessoa do Messias. A interação também será perfeita, todos vão ser submissos às autoridades e não haverá nesta época ninguém que vai trazer problemas, consequências, rebeldias, insubmissões. Ninguém fará isso, porque haverá um tempo eterno. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula, e a semana que vem a gente vai partir para a última aula, que será um resumo, né, dos eventos escatológicos que nós comentamos, tá bem? Então que Deus te abençoe. Dê um like, se inscreva no canal, comente aí, e se Deus permitir estaremos de volta semana que vem, na próxima terça-feira. Deus abençoe. Shalom Adonai.